Todas as terças-feiras, neste horário, a gente tem aquele bate-papo bastante instrutivo com a psicoterapeuta e hipnóloga Miriam Durante. E nestes assuntos, nestes bate-papos, a gente sempre discute aquelas questões que muitas vezes estão lá no âmago do nosso ser. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a mágoa e também sobre o perdão. E é por isso que a Miriam Durante está já na ponta da linha para conversar com a gente. Miriam, boa tarde mais uma vez, seja bem-vinda aqui à nossa programação. Boa tarde, Carlos, muito obrigada. Miriam, o assunto que a gente vai abordar hoje é bastante profundo, né? Porque fala sobre perdoar e a gente vai discutir aqui dentro desse nosso bate-papo por que muitas vezes a gente perdoa, por que a gente não perdoa e por que muitas vezes as pessoas preferem continuar com uma mágoa mesmo sabendo que podem resolvê-la. E porque muitas vezes a gente acha que perdoou e fica assim, não, eu não tenho sentimento negativo a respeito de ninguém, eu perdoo todo mundo. Mas quando a gente se depara com aquela pessoa, a gente vê que não perdoou nada, que está tudo ali ainda. É um sentimento difícil de você deixar. Exato. Porque você fala que perdoa, mas você não convive com a pessoa. A hora que você vê a pessoa na sua frente, aí sim você sabe se você perdoou ou não. Mas eu digo que o perdão é o grande segredo. Todo mundo fala que o segredo é ser feliz, o segredo é isso. O grande segredo para a gente estar bem com a gente mesmo e com os outros é o perdão. Eu descobri isso há um tempo já e eu falo que é o grande segredo para a gente viver bem é o perdão. Primeiro se perdoar. E depois fica muito mais fácil para perdoar os outros. Miriam, você colocou aí logo no comecinho, aí nesse primeiro comentário de introdução, que às vezes a gente acha que perdoou, mas é porque a outra pessoa que a gente está odiando em determinado momento, às vezes não precisa nem odiar, né? Simplesmente não perdoar mesmo. Mas porque aquela pessoa está longe, a gente acha que já resolveu. E por que isso costuma vir à tona toda vez que a gente encontra com essa pessoa? Aliás, esse sentimento aí é bastante comum na maioria das pessoas com quem a gente conversa ultimamente, viu, Miriam? É porque a gente vai acumulando. Eu costumo dizer que a gente vai acumulando sentimentos e sensações negativas ao longo do dia e tudo isso vai guardando. Sabe quando eu falo pra você que no meio, assim, ó, pra gente saber, no meio do peito da gente, que é onde eu falo que a gente guarda os sentimentos. Eu já falei várias vezes aqui que a gente fica com aquele bolo que tem sensação que você não respira às vezes. Uhum. Ali você acumula os teus sentimentos, tá? Então, por exemplo, você briga com alguém. Você disse algo que você não queria. Você ficou triste, chateado. Tudo isso você vai acumulando. São sensações ruins que você acumula dia após dia. Então você brigou com um amigo que você gostava muito. Aí você não vê esse amigo um bom tempo. O que vai acontecer? Você vai lembrar disso na primeira semana, na segunda. Com o tempo, como você vai fazer várias coisas, você esquece. Então você acha assim, eu nem lembro mais. Aí de repente você encontra o seu amigo. E você percebe que você começa a conversar e que tudo aquilo ainda está muito forte dentro de você. É porque você não convivia com ele. Então você achou que você esqueceu. Mas enquanto você não colocar aquilo para fora, enquanto você não esclarecer, enquanto você não fizer tudo isso, é muito difícil perdoar. Porque, em primeiro lugar, o perdão tem que ser uma coisa que você tem que se perdoar primeiro. Como isso se processa, Miriam? Como eu tenho que me perdoar para eu conseguir perdoar o outro? Levando em consideração, por exemplo, que foi o outro que me magoou, ou eu acho que foi o outro que me magoou. E agora, hein? Porque o grande problema é que a gente sempre acha que o outro é culpado, e a gente não. É muito mais fácil você brigou com alguém, você culpar o outro. Não é mais fácil? Sem dúvida. Se você, por exemplo, você brigou com a sua irmã é culpada. Se tem uma briga, não interessa, eu acho assim, não interessa quem é o culpado. Teve a briga, você está envolvido, você tem culpa. Senão não teria briga. Se ele tem 50% e você tem 80%, isso não interessa. Teve a briga. Não é verdade? Uhum. Então, em primeiro lugar, se perdoa.
Se perdoa, você queria, você não queria, perdoa daquilo que você fez e tenta perdoar o outro. Agora, o que acontece? Você fica remoendo aquilo. Eu não devia ter falado aquilo, aquela pessoa também foi rude comigo. Você fica o dia inteiro remoendo aquele sentimento negativo. Isso faz um mal danado. Todos os sentimentos negativos está mais do que provado. A gente estuda tanto, a neurociência está aí, está provando. O sentimento negativo faz muito mal para o corpo da gente. Então, vamos deixar isso para lado, vamos limpar esse sentimento negativo. É por isso que eu faço aquele meu tratamento, que eu faço a regressão até o útero, para limpar, para tirar esses sentimentos negativos. Porque só assim, só perdoando tudo isso, é que você vai com a tua vida para frente. Porque senão, você acaba ficando uma pessoa muito rabugenta, muito intolerante com tudo. Porque a pessoa vai falar com você e você fica assim, mas sabe aquela situação, lembra aquilo, se eu tivesse feito aquilo, ou mesmo com você. Você fica lembrando o tempo inteiro do que aconteceu. Uhum. Só que você não tem como mudar a situação. Você tem como mudar? Não tem como, Miriam. Não tem, porque já foi, Carlos. Ou tudo que aconteceu, você não tem como mudar. Então deixa o seu passado para trás. O que a gente tem que fazer é viver o presente. Aconteceu, foi ruim, foi bom, já aconteceu. Serviu de experiência, ou negativa ou positiva. Miriam, essa região que você colocou aí agora há pouco, enquanto você falava, a gente estava lembrando aí de uma vez também que eu estava numa palestra holística e o pessoal dizia que realmente esta região aí que fica entre o peito e o estômago se chama de plexo. É por isso que as pessoas vão adquirindo certos complexos, porque deixam armazenar tudo que é de ruim e ficam com essa sensação de agonia, né, Miriam? Você não respira, sabe? Exato. Quem tem síndrome do pânico, ou quando você fica com a respiração assim muito ofegante, o primeiro lugar que você acha que tem falta de ar, sabe aquela coisa, eu não respiro, que você quer abrir o peito, é ali. É exatamente essa região. É onde você fala, meu Deus, eu não estou conseguindo, eu não tenho ar, eu preciso abrir isso. Porque todos os seus sentimentos negativos, toda a parte do sentimento está ali. Uhum. Então não adianta, você teve uma briga, toda briga é ruim. Você ganhou, você perdeu, não adianta, a briga já é ruim. Uhum. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos tentar consertar essa situação. Não dá para consertar? Eu acho assim, ninguém gosta de ficar numa situação dessa. E todos nós enfrentamos situações assim. Então o que a gente tem que fazer é tentar melhorar. Então eu vou me perdoar do que eu fiz, não dá para perdoar outra pessoa, não dá para conviver, tenta limpar isso com você. Porque você guardar ódio, raiva, rancor, não vai a lugar nenhum. A tua vida fica estagnada, fica parada. Miriam, você colocou um assunto aí bastante interessante agora, que é com relação àquelas pessoas que muitas vezes acham que tem que perdoar, que existem pessoas mesmo de sentimentos nobres e mesmo elas sabendo que possam estar certas numa ocasião, elas tentam dar o braço a torcer, mas muitas vezes a outra parte que geralmente prejudicou não dá a mínima brecha para que estas palavras aí de perdão sejam proferidas. Neste caso, é interessante mesmo a gente simplesmente se afastar dessa pessoa? O perdão não significa um sentimento só, um sentimento nobre, Carlos. Significa até um sentimento de inteligência mesmo. Porque o negócio é o seguinte, Carlos. Quanto mais você tiver um sentimento negativo, você tiver esse ódio, esse rancor, isso tudo vai te comendo por dentro, como eu falei. Isso já é provado. Então, por exemplo, alguém te fez um mal muito grande, Carlos. E você tem o seu orgulho, que eu acho que não deveria ter, mas você tem o seu orgulho e você não quer dar o braço a torcer. Eu não vou perdoar, né? Acontece o seguinte, Carlos, aquela pessoa, às vezes, nem sabe mais o que aconteceu entre vocês. Então, todo esse mal está fazendo só você. Entendeu? Então, é até uma questão de saúde. Para que você vai ficar com esse ódio todo? Você não precisa mais conviver com aquela pessoa. Vocês brigaram, ele está errado ou certo, não cabe a você.
jogar isso. É isso que eu acho. Quando a gente diz perdoar, não significa vamos ser os melhores amigos, não é isso? Ah, bem lembrado, Miriam, porque muitas vezes as pessoas acham que o fato de perdoar está em necessariamente você oferecer um jantar na sua casa para aquela pessoa que você perdoou. Bem lembrado, não é hein? isso. Vocês tiveram uma briga, tá? Então, hoje, um não olha na cara do outro. Mas você fica lembrando aquela briga o tempo inteiro. Então, você fica remoendo aquela briga. É isso que eu estou falando. Você não precisa ligar para a pessoa e de repente voltar a ser a melhor amiga daquela pessoa. Não é isso. O que você precisa fazer, olha, nós duas hoje, porque todo mundo muda com o tempo, né? Então aquelas duas pessoas hoje não dariam mais para conviver, porque elas mudaram muito. Elas são muito diferentes. Mas o que eu vou fazer, eu vou limpar, eu vou perdoar tudo que houve. Eu não quero mais conviver com aquela pessoa. Mas simplesmente eu vou perdoar. Errado ou não o que ele fez e o que eu fiz, porque eu também permiti que acontecesse tudo aquilo. Então, todos nós, tanto ele como eu, somos culpados. Porque foi o que eu falei, não existe um culpado só. Se ele fez alguma coisa e eu permiti, eu também sou. Certo? Sem dúvida. Então eu vou limpar essa situação, mas eu não quero mais conviver. Mas não custa nada você falar olá, boa tarde, como vai, mas você não precisa conviver com a pessoa. Interessante. O que não precisa fazer é quando você encontrar com a pessoa, você ficar, nossa, aquele cretino, nossa, aquele... E você sente um ódio tão grande da pessoa, que você quer que algo de ruim aconteça para ela. Não se esqueça que o que você deseja para o outro, volta para você. Mas também não pode pensar, eu vou desejar coisas boas para que coisas boas me aconteçam. Não é isso, bem lembrado. Gente. É desejar, porque você não tem que desejar coisa ruim para ninguém. Aquela pessoa, você teve uma convivência muito boa com ela por muito tempo. Então guarde, por muito tempo foi muito bom a gente viver junto. Agora não dá mais. Agora a gente não convive mais. Nós tivemos uma briga e eu mudei e essa pessoa mudou também. Então não dá mais certo. Agora, eu não quero guardar mágoa, eu não quero guardar nada daquela pessoa. Por bom tempo nós convivemos muito bem. Isso serve para casamento. Você casa com uma pessoa apaixonado, né? Aquela pessoa é maravilhosa. Aí você briga, tem um desquite, uma separação, um divórcio. A pessoa é um monstro. Mas e o tempo que você conviveu? Ela não foi maravilhosa? Sem dúvida, quer dizer, a questão e o fato de você agora não estar gostando mais daquela pessoa não significa que você não tenha gostado. Você não pode jogar 10 anos, 5 anos, 1 ano fora, porque agora vocês não estão se dando bem. Então, olha, por 10 anos ela foi ótima. Agora ela teve um ato que eu não gostei. Por isso nós estamos nos separando. Ponto final. Todo mundo comete erros. Eu cometo erros, você e essa outra pessoa. E cada um vai ter que arcar com os seus erros. É isso que eu estou falando. Só que não cabe a Miriam julgar, não cabe a você julgar, Carlos. É isto que eu estou falando. Eu parei e passei a fazer isso. Porque antes, quando eu tinha uma situação assim, eu ficava assim, mas por que é comigo? Por que a outra pessoa, que eu achava que estava errada, ela estava muito bem e eu estava sofrendo as consequências? Quando eu parei de achar que eu estava certa, e parei de julgar, sabe, ela que tinha que estar sofrendo e não eu, a minha vida começou a melhorar, Carlos. Quando eu parei de decidir que era eu que tinha que julgar, porque eu não sou ninguém para julgar, Carlos. E eu resolvi perdoar, primeiro a mim, e depois perdoar a situação. Aí a minha vida mudou. É a tal da coerência. Porque eu não posso ensinar uma coisa e fazer outra. Eu não posso ter um discurso e na minha vida eu usar outra coisa. Esse que é o problema da maioria das pessoas hoje em dia. Eu estava brincando outro dia, eu fui numa TV e eu estava falando que hoje em dia as pessoas saem, acho que nós falamos a semana passada, que as pessoas saem da igreja, depois vão no culto, né? Sim, e a gente comentou. Nós estávamos conversando que outro dia eu vi, né? É até uma brincadeira, mas eu vi, as pessoas vão na igreja e têm o costume de se abraçarem, né? No culto também.
Só que você só é gentil com aquelas pessoas ali. Quantas vezes a gente vê essas pessoas que passam o dia inteiro ali, vê alguém na rua precisando, ou caiu, ou está precisando de um auxílio, só falta perguntar, você é do culto, você é da igreja? Se não for, ela não tem aquele comportamento, Carlos. Uhum. Isso se chama coerência, gente. Se você é uma pessoa que você tem o costume de ajudar, então você não pode perguntar, olha, você é da minha igreja, você é do meu culto, você não. Você tem que ajudar outra pessoa independente disso. Então, é nesse ponto que eu estou falando. É ajudar as pessoas, se é assim que você pensa, é perdoar as pessoas, é nesse sentido. Não sei se eu fui clara para você quando eu falei do perdão. Exatamente, Miriam. O assunto hoje está bastante interessante, principalmente quando a gente fala nessa questão, e não é só a questão do perdão, é a sensação do perdão também, né? Porque quando a gente perdoa, geralmente a gente se alivia, Miriam. É uma delícia, Carlos. Primeiro porque a gente sente que pode. Eu não preciso mais conviver, porque a gente acha que tem que ser amigo daquela pessoa. Não. Miriam, olha, agora, já que você contou esse testemunhal aí do culto seu, eu vou acabar de contar um testemunhal meu aqui. Eu acabo de perdoar uma pessoa enquanto a gente troca ideia, porque essa frase que você disse que perdoar uma pessoa não significa ter que voltar a conviver com ela, já me deu um certo alívio, viu, Miriam? Obrigado. É lógico que não, Carlos. É lógico que não. Porque é assim, você foi amigo dessa pessoa, mas você mudou, Carlos. Você é a mesma pessoa de quando você tinha 18 anos? Não, sem dúvida alguma. Você mudou. Então, por exemplo, sabe aqueles encontros que tem da faculdade, do colegial, não tem essas coisas? Sim, exato. Aí você encontra com o seu melhor amigo do colegial, que antes você não largava um minuto. De repente você encontra, você não tem o que conversar? Exato, tem bastante coisa. Se for amigo real, se for amigo verdadeiro, geralmente tem, não é, Miriam? Por quê? Porque você mudou, Carlos. As pessoas mudam. Então é isso que acontece. Então você perdoa a situação, perdoa o que houve, porque não cabe a você. Se realmente teve um culpado ou não, e se você acredita, eu sou espiritualista. Para mim, tanto faz, eu acho assim, se o seu Deus tem um nome, se não tem, eu acredito em Deus, eu sou extremamente espiritualista. Eu tenho fé. Mas eu não vou à igreja, eu acho que Deus está dentro da gente. E não tenho nada contra isso. Se alguém me convida para ir num casamento, alguma coisa, eu vou. Mas eu não tenho, assim, eu não vou todos os domingos, não vou. Não tenho costume de ir. Agora, por exemplo, eu acredito em tudo isso. Eu cultivo tudo isso. Eu cultivo uma fé maior. Entendeu? Sim. Então, eu acho assim, se as pessoas acreditam numa fé, se as pessoas acreditam que elas têm esse poder dentro delas e acreditam que podem, com tudo isso, simplesmente se sentir aliviadas, por que não fazer, Carlos? Você pode passar a perceber assim, eu briguei, eu fiz esse mal, mas eu mesma, não precisa de uma força maior, olha, aquela pessoa vai me livrar de tudo isso. Não, você mesma. Você conversar com você e ver, eu era tão amiga daquela pessoa, agora de repente, eu estou me fazendo um mal. Então, se eu livrar toda essa situação e parar de ter esse sentimento negativo em relação àquela pessoa, eu vou ficar bem. E olha, Carlos, você percebe se diluir todo aquele mal num minuto. Você fica muito bem. Quer dizer, Miriam, a gente tem que mudar e deixar o outro mudar também, e acima de tudo, perdoar e deixar o outro perdoar também. Agora, se o outro não fizer, Carlos, não cabe a você. Aí é que tá. Você faz a sua parte. O que você não pode querer é que o outro faça. Sem dúvida. Isso que eu estou falando. Você faz a sua parte. Eu conduzo a minha vida assim, como eu te falei. Eu não vou à igreja e tal. Agora, se meu marido quer, aí meu marido pode ir. Eu não posso obrigar o meu marido a pensar diferente. É isso que eu estou falando. Eu tive uma briga com uma pessoa, então eu resolvi perdoar. Aí eu encontro com essa pessoa e eu vejo que ela não me perdoou, que ela ainda continua cochichando, ela continua me olhando feio.
Aí eu vou chegar em casa e vou falar, você vê, eu perdoei e ele não perdoou, ele é isso. Então eu não vou perdoar também. Exatamente. Não é assim, Carlos. É o que eu estou falando. Eu tenho a minha fé, eu tenho a minha maneira de pensar. Então eu não posso conduzir a minha cabeça pela cabeça dos outros. Tem que ser, eu tenho que ter a minha coerência. É isso que eu estou querendo dizer. Eu vou fazer porque eu acho certo. Se o outro não quer fazer, é um problema dele. Então, quando eu digo não cabe a gente decidir, é porque não cabe. Quando eu digo você tem uma fé, é porque eu acho que o pessoal lá de cima é que se encarrega de ver quem é o culpado e quem não é. Eu não quis colocar um nome, ou Deus, ou seja, quem for, entendeu? Eu acho assim, existe uma força maior que tem que ver quem é culpado, se um dia vai pagar ou se não vai. Não cabe a Miriam ver, olha, ele foi culpado ou ele não foi. Exatamente. Então eu simplesmente limpo a situação e eu não quero guardar esse sentimento, porque eu percebia que cada vez que eu ficava, por que não acontece isso comigo, por que acontece com ela, eu ficava muito mal. Eu ficava com aquele sentimento me remoendo, até que um dia eu falei, eu não quero mais sentir isso. Tira isso de dentro de mim. E parou. E foi, olha, foi um alívio. Não sentir raiva, ódio, é uma delícia, Carlos. Isso não quer dizer que eu não sinta momentos de raiva e de ódio, como todo mundo. Lógico que eu sinto. Exato. Acontece alguma coisa, eu vejo uma situação, é lógico que eu sinto. O que eu estou falando é que se eu tiver uma briga com você, Carlos, a gente discutir, for qualquer coisa, eu não vou guardar ódio de você. Vamos dizer que era uma situação que eu teria que guardar? Não. Eu vou falar, eu vou discutir, eu vou brigar, mas pode ter certeza que isso não vai passar de, sei lá, do momento, entendeu? Eu não guardo mais ódio, nem raiva de ninguém. Isso, graças a Deus, eu consegui. E espero que todo mundo consiga. Porque é aquilo que eu te falei, o verdadeiro segredo para estar bem com você e com os outros é saber perdoar. O perdão resolve tudo. Pode ter certeza disso. Miriam, e a gente não conseguiria também falar sobre o perdão se não falasse do tal orgulho que muitas vezes nos impede de perdoar. Vamos guardar esse assunto para o nosso próximo programa? Com certeza. Então tá fechado. Na próxima terça-feira a gente vai falar sobre o orgulho aqui dentro do Radioatividade. Mais uma vez, Miriam, muito obrigado pela sua participação e seja sempre bem-vinda. Muito obrigada. É um grande prazer estar conversando com você. Até a semana que vem. É isso.